Estamos de volta a mais um programa A Bíblia Fala. Esta semana estamos a olhar para a vida de Jesus contada por Pedro e hoje vamos falar sobre a paixão de Jesus segundo Pedro. Mas para nos falar sobre isto temos não só este Pedro, mas outro Pedro. Pastor Pedro Esteves, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Proponho então que passamos à leitura de um texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 21 a 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui nestas palavras que acabei de ler, Pedro, temos um pequenino vislumbre daquilo que Jesus padeceu pelos nossos pecados, mas Pedro tinha consciência plena deste sacrifício de Jesus e de como este sacrifício ele era representativo para as nossas salvações, para a nossa salvação. Poucas pessoas como Pedro poderiam ter uma consciência clara do sacrifício de Cristo. Por isso estas palavras, ele sem dúvida que as afirma com este peso enorme, porque Pedro esteve lá. Portanto, por isso há bocadinho, ou creio que no início desta semana, tu te referias um pouco à ideia de, ao estudarmos o que Pedro, na sua primeira carta, sobretudo ensina sobre Jesus, é uma espécie de evangelho de Jesus Cristo segundo Pedro, não é? Ele não escreveu nenhum dos evangelhos, embora tínhamos muitas evidências de que ele influenciou bastante a escrita de alguns dos evangelhos, mas em tudo aquilo que lemos de Pedro nas suas cartas, nós vemos claramente o evangelista. Vemos aquele que em primeira mão viu, testemunhou e esteve lá. Para Pedro falar do sacrifício de Cristo, eu imagino, mesmo que isto tenha acontecido já umas décadas depois, o tempo da sua escrita, ainda deveriam ser imagens e pensamentos muito profundos para Pedro. Quer dizer, Pedro, lembremos-nos só disto, Pedro estava com ele no jardim do Getsemane quando Jesus vem e foi preso, ele viu Judas traí-lo com aquele beijo, não é? Ele cortou a orelha a Malco, dos soldados, portanto ele envolveu-se diretamente e viu aquela luta de ver o seu mestre a ser preso, e depois sabemos que o acompanhou e o rondou pelo menos naquela noite terrível do julgamento e do suplício de Cristo, porque ele estava ali perto, foi nesse período que ele o traiu 3 vezes, negando que o conhecia, mas o texto também diz que Jesus depois a certa altura cruzou o olhar com ele e ele até chorou, portanto quer dizer que ele estava perto e ele viu com certeza Jesus ser batido, chicoteado e com certeza mais perto ou mais longe ele viu Jesus ser erguido na cruz. Portanto, isto dá para ter uma ideia de que quando Pedro se refere aqui a Jesus como tendo sofrido, padecido todas essas coisas em silêncio, não é, como uma ovelha, quer dizer, nós percebemos que estamos a falar de alguém, está a falar de coisas que viu e que sentiu, quer dizer, que tem alguma coisa de profundamente emocional. E viveu na própria pele o verdadeiro significado da remissão, não é? Quando, após a morte de Jesus, Jesus se encontra com o Pedro e vai fazer a remissão, não é? Da sua negação. Foi o primeiro a entrar ele no sepulcro e a chegar lá e ver que Jesus não estava lá. Esta história de facto podia continuar, não é? Tudo o que ele viveu com Jesus antes e logo após a sua morte. Costumamos muitas vezes chamar, os cristãos têm por hábito chamar a paixão de Cristo, não é? A estes acontecimentos que, no fundo, que aconteceram na noite, não é? Na noite, especialmente na última noite. E é muito profundo pensar que Pedro assistiu. É por isso, a tudo isto. Por isso que nesta descrição que tu leste, nas palavras do apóstolo Pedro, eu creio que há 2 ideias-chave que nos emergem daí. A primeira delas é que Jesus passou por um sofrimento físico enorme. Por isso ele não o descreve em detalhe, mas dá algumas dicas aí que nos revelam a compreensão que ele tinha de que Jesus sofreu muito.
de que esse sofrimento físico foi tremendo. Mas também emerge claramente a ideia de que houve um sofrimento espiritual que ainda foi maior, por essa carga do pecado que carregou. E não há dúvida por isso que Pedro consegue aqui fazer uma síntese bastante interessante e forte destes dois elementos que apertaram Cristo e levaram o seu coração à morte, a parar. Um sofrimento físico atroz, que durou horas consecutivas, portanto podíamos quase dizer uma tortura. Portanto, Jesus foi torturado, não foi apenas chegaram ali e condenaram-no e pronto, e executaram-no, não é? Não, ele foi torturado durante horas a fio, e aí se junta-se então a carga da separação do Pai, de uma compreensão de que os pecados do mundo estavam sobre si. Portanto, esta realidade é que, no fundo, justifica esta ideia de que Pedro vai aqui explorar, de que nós seguimos este exemplo, não é? Temos sempre vivo para nós este exemplo do sofrimento de Cristo. Mas é mais interessante ainda a perspectiva de Pedro, que sabia, que percebeu que Jesus sofreu enormemente pelos pecados, mas esta noção de chamar a nós participantes no sofrimento de Jesus, quando ele diz que são os nossos pecados, é também, eu diria, quase que uma visão divina no próprio Pedro. Esta noção de que os meus pecados, ainda hoje aquilo que são as minhas falhas, elas foram espelhadas no sacrifício de Jesus na cruz. Sem dúvida, elas continuam a validar esse sacrifício. Felizmente, isto não é literal, portanto não quer dizer que Jesus sente dores outra vez não é? E está outra vez na cruz. Ele só teve que fazer isso uma vez, e ele fez-lo como humano, portanto, enquanto humano... Foi completo e, portanto, como ele assumiu perfeitamente a natureza e a carne humana, nós não podemos sofrer a mesma coisa duas vezes, não é? Porque o tempo para nós conta, não estamos fora do tempo, como Deus está, e agora o Cristo também está. Portanto, esse sacrifício foi feito, mas é verdade que o significado, portanto, o valor potencial do sacrifício, ele é reforçado cada vez que eu peco. Por isso é que Jesus sentiu esse peso enorme, porque eram os pecados de todas as pessoas para todo o sempre da história da Terra, porque felizmente o pecado será interrompido e esta história de perversão e de horror será interrompida. Mas ali é como se não era uma questão de simbólica, ali potencialmente estava realmente o pecado e a desobediência de todos os homens. É isso que nós encontramos em textos do Antigo Testamento, e eu gostava que terminássemos aqui esse nosso Bíblia Fala de hoje, relembrando as palavras do profeta Isaías, que claramente Pedro aqui faz recurso a várias imagens de Isaías 53. Ele faz referência precisamente ao caráter de Deus nesse sacrifício, não é? Precisamente, e vai usar até algumas expressões bastante semelhantes àquelas que nós lemos no profeta. Deixa-me ler aqui pelo menos alguns versículos, aqui a partir de Isaías 53, no versículo 2, quando o profeta lhe foi revelado acerca do grande sacrifício que o Messias teria de passar, dizia, versículo 2, ele foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Mas era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Era desprezado. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E depois diz que foi ferido pelas nossas transgressões. Portanto, nós podemos parar aqui para, precisamente em relação à pergunta que fazíamos há pouco, o profeta diz que foi ferido pelas nossas transgressões, mas ele ainda não tinha morrido quando o profeta escreveu. O que quer dizer que quando Jesus morreu, de facto, o pecado que ele estava a carregar era de todos os que já tinham vivido e, portanto, é igualmente possível ele carregar os que ainda não tinham pecado. Porque os que estão para trás, diríamos, bom, também as pessoas já morreram, o pecado dessa já está. Não, mas é que ele teve que carregar esses. Não foi o pecado das pessoas que estavam ali naquela hora. A essas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Da mesma forma que a morte de Jesus tinha a retroatividade daquilo que eram os pecados no passado, e falámos sobre os versículos anteriores, precisamente a questão dos sacrifícios dos animais que eram feitos, tinham precisamente como tipo e antitipo este sacrifício de Jesus, mas aquilo que eu hoje, as escolhas que eu hoje faço, também encontram na cruz, também estão refletidos na cruz. Estão refletidos, encontram um eco, seja o eco de salvação,
sobretudo esse é que nós encontramos, seja o eco de continuar a fazer, de justificarem o sacrifício de Cristo. Eu termino ainda assim, que eu acho que a nota mais positiva que sai daqui é que depois desta descrição de Isaías, de ele ser oprimido, humilhado, ter ido como um cordeiro em silêncio, ou matador, etc., termina dizendo que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isto é surpreendente, poder dizer que Jesus, depois de padecer estas coisas, no fim de tudo isto ficou satisfeito. Ficou satisfeito porque operou a obra que veio a este mundo fazer. Nós às vezes também temos que passar alguns sacrifícios, por exemplo, mas quando sabemos que esses sacrifícios têm um objetivo, pode ser na nossa vida profissional ou pessoal, quando finalmente atingimos o objetivo, dizemos, ainda bem. Valeu a pena. Valeu a pena, ainda bem, passei por aquilo tudo, mas foi para chegar aqui. E Jesus também está satisfeito com o sacrifício que fez e com as enormes dores que padeceu. O problema, se é que posso usar a expressão problema, é que a satisfação de Jesus ou o valer a pena do sacrifício de Jesus implica a minha aceitação. Depende totalmente de nós. Jesus não pode fazer com que na minha vida ele valha a pena se eu não aceitar que isso aconteça. E por isso, Jesus não pode sofrer as dores outra vez, embora sofra com cada pessoa que peca, mas Jesus também se satisfaz com cada pessoa que se entrega a Ele. Por isso este versículo, ele está constante. Para Deus, isto é uma coisa muito bonita, para Deus estas palavras estão constantemente a tornar-se válidas, porque cada vez que Ele vê alguém aceitar o seu sacrifício, Ele pode ficar satisfeito e dizer, ainda bem que eu fui até o fim. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Bíblia Fala, mas ainda bem que Jesus não ficou apenas e só pelo sacrifício. Ele só foi completo, não só por causa da nossa aceitação hoje, mas devido à sua ressurreição. E esse é o assunto de amanhã, por isso desde já o convido a estar connosco. Este programa não pode ser ouvido aqui na sua rádio, em radiorcs.pt, mas pode também ser visto em optv.pt.